Você já parou para pensar por que tanto buscamos reconhecimento? Por que sentimos aquela necessidade quase insaciável de que todos vejam nossas conquistas, elogiem nossos esforços e digam: você é incrível? E se eu te dissesse que essa busca incessante pode estar desviando a glória que deveria ir a Deus? Hoje vivemos em um mundo que celebra o eu acima de tudo. Redes sociais, prêmios, status, tudo nos ensina que o mais importante é brilhar, aparecer, ser aplaudido. Mas será que esse brilho realmente vale alguma coisa? Será que ele preenche o vazio que sentimos dentro? O Salmo 115:1 nos confronta com uma verdade que poucos querem ouvir. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e fidelidade. Já pensou como seria nossa vida se, em vez de buscarmos aplausos humanos, colocássemos cada ação, cada vitória, sob a perspectiva de honrar a Deus? É desconfortável admitir, mas muitas vezes nos perdemos no ego, esquecendo que tudo que temos e conquistamos vem das mãos de Deus. Você está disposto a encarar essa verdade? Será que suas vitórias são realmente suas ou você está apenas acumulando glória para si mesmo? E se a verdadeira força estivesse em reconhecer que não somos o centro de tudo? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como esse salmo pode transformar sua visão de sucesso, orgulho e reconhecimento. E como ele desafia um mundo inteiro que celebra o eu acima de Deus. Agora eu te pergunto, você está pronto para descobrir por que o que você mais valoriza pode estar te afastando do que realmente importa? Para realmente entender o peso das palavras, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, precisamos voltar no tempo. O povo de Israel vivia cercado por culturas que idolatravam imagens, objetos e líderes humanos. Era comum que conquistas e vitórias fossem atribuídas a esforços próprios ou a deuses falsos. Neste cenário, o Salmo surge como um grito de alerta. Toda a glória pertence a Deus, e não ao homem. Agora, reflita comigo. Quantas vezes hoje, mesmo sem perceber, fazemos exatamente o mesmo? Quantas pessoas você conhece que só falam de si mesmas, que buscam mérito e reconhecimento, sem jamais olhar para Deus como fonte de tudo? O Salmo 115:1 não é apenas um versículo antigo, ele é uma denúncia de orgulho, uma correção contra a tendência humana de assumir o protagonismo da própria vida. E mais, ele nos mostra que reconhecer a soberania de Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Pergunte-se, você tem coragem de admitir que por mais que lute e trabalhe, sem Deus, nada disso teria valor? Será que você confia mais na sua força ou na fidelidade de Deus? Durante este vídeo, vamos descobrir juntos como a compreensão desse contexto antigo pode refletir diretamente nas nossas escolhas diárias. E a pergunta que fica é: você vai continuar buscando glória própria ou vai começar a dar o lugar que Deus merece no centro da sua vida? Vivemos em uma era em que ser visto e reconhecido se tornou quase uma necessidade básica. Likes, seguidores, elogios, promoções, tudo nos empurra para o culto ao eu. Mas você já parou para pensar por que isso nos consome tanto? Por que sentimos um vazio quando ninguém nota nossas conquistas? O Salmo 115:1 nos desafia a refletir. Toda glória que buscamos para nós mesmos é passageira e muitas vezes ilusória. Pergunte-se, quantas vezes você já se sentiu pressionado a mostrar algo apenas para impressionar alguém? Quantas vezes suas ações foram motivadas mais pelo reconhecimento do que pelaquilo que é correto ou justo? Essa busca incessante pela glória pessoal é uma armadilha sutil. Ela nos afasta de Deus, faz-nos comparar constantemente com os outros e nos torna escravos do olhar humano. E se eu te dissesse que esse brilho que você tanto deseja é, na verdade, uma sombra do que poderia ser real? Que enquanto você corre atrás de aplausos, pode estar perdendo a oportunidade de viver algo muito maior, a verdadeira satisfação de honrar a Deus em tudo o que faz?
O Salmo nos lembra que nossas vitórias, talentos e conquistas devem refletir a fidelidade divina e não apenas alimentar o ego. Então pense, você está construindo seu legado para ser admirado pelos homens ou para glorificar o nome de Deus? O que realmente vai permanecer quando os aplausos se forem? Você já percebeu como o elogio de alguém pode fazer seu dia ou como a crítica pode destruí-lo? Vivemos numa sociedade que mede sucesso pelo olhar alheio. Mas será que isso realmente importa? O Salmo 115:1 nos lembra que o único reconhecimento que tem valor eterno é o de Deus. Tudo o que buscamos de aprovação humana é temporário. O que Deus vê e aprova é eterno. Pare e reflita. Quantas vezes você já se sentiu frustrado porque alguém não reconheceu seu esforço? Quantas vezes você sacrificou seus princípios ou se deixou levar pelo orgulho apenas para impressionar outros? Essa é a armadilha da glória humana. Ela nos engana, nos faz acreditar que somos maiores do que realmente somos e nos distancia daquilo que realmente importa. E se o verdadeiro sucesso não fosse medido por aplausos ou curtidas, mas por viver de forma que o nome de Deus seja exaltado? O reconhecimento divino é silencioso para o mundo, mas ecoa para a eternidade. Pergunte-se, você estaria disposto a abrir mão do aplauso humano se isso significasse agradar a Deus? Quanto da sua energia diária vai para impressionar pessoas e quanto vai para honrar a Deus? O desafio é claro: deixar de lado a busca pelo reconhecimento passageiro e colocar o foco na aprovação de quem realmente importa. Será que você consegue? O Salmo 115:1 não é apenas um versículo bonito para decorar, ele é um guia prático para transformar nossa vida. Quando diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ele nos ensina a avaliar cada ação e decisão com uma pergunta essencial. Isso glorifica a Deus ou apenas eleva o meu ego? Pense nas suas escolhas diárias. Você já parou para observar quantas delas são motivadas pelo desejo de ser visto, reconhecido ou admirado? Quantas atitudes você toma para impressionar os outros, mesmo que inconscientemente, e quantas são feitas em obediência à vontade de Deus? Essa reflexão pode ser desconfortável, mas é necessária. E se aplicássemos o Salmo em pequenos detalhes da vida cotidiana? No trabalho, ao tomar decisões éticas, você pode escolher agir com integridade mesmo sem reconhecimento. Nas relações pessoais, poderia valorizar o outro sem esperar elogios. Até nas redes sociais, que tanto nos seduzem, podemos perguntar: estou compartilhando para mostrar meu sucesso ou para inspirar e honrar princípios divinos? Pergunte-se, se ninguém visse suas ações, se nenhum aplauso chegasse, você continuaria fazendo o que faz? Será que o que você mais valoriza está realmente alinhado com a glória de Deus ou apenas com sua própria imagem? A grande lição aqui é simples, mas profunda. Quando colocamos Deus no centro, cada escolha se transforma em adoração. O Salmo 115:1 nos lembra que não devemos buscar a glória para nós mesmos, mas reconhecer a fidelidade e misericórdia de Deus. Mas você já parou para pensar o quanto confiamos mais em nossas próprias forças do que na fidelidade divina? Quantas vezes tentamos controlar tudo, tomar decisões apenas com base na nossa habilidade ou inteligência e esquecemos que é Deus quem sustenta nossa vida? A misericórdia de Deus nos dá perdão mesmo quando falhamos. A fidelidade dele nos sustenta mesmo quando os planos humanos desmoronam. Ainda assim, muitos vivem como se dependessem exclusivamente de si mesmos. Pergunte-se, você confia mais em você, no seu esforço, ou realmente entrega sua vida nas mãos daquele que é fiel em todas as situações? E aqui vai uma provocação. Será que você está desperdiçando oportunidades de experimentar algo maior por orgulho ou medo de depender de Deus? Cada vitória,
Cada conquista e cada momento de superação são oportunidades de reconhecer que não somos o centro do universo. Ao invés de nos vangloriarmos, podemos direcionar cada sucesso para glorificar aquele que é digno de toda honra. Então pense, quantas vezes você já buscou glória própria enquanto Deus esperava apenas que você confiasse nele? O desafio é grande, abrir mão do controle e reconhecer que cada passo é sustentado pela misericórdia e fidelidade divina. Você está pronto para isso? O Salmo 115:1 nos alerta para algo que poucos gostam de admitir. O ego inflado é um caminho seguro para a queda. Quando buscamos glória própria, deixamos de depender de Deus e nos tornamos vulneráveis à arrogância, à desilusão e ao afastamento espiritual. Mas pergunte-se, quantas vezes você já viu pessoas talentosas e capazes se perderem por orgulho? E quantas vezes você mesmo já sofreu as consequências de buscar reconhecimento humano em vez de honrar a Deus? O problema é que o ego é silencioso, mas poderoso. Ele nos convence de que merecemos mais crédito, mais sucesso, mais atenção. Ele nos faz esquecer que tudo o que conquistamos é apenas um reflexo da graça divina e não mérito exclusivo nosso. E enquanto corremos atrás de aplausos, esquecemos que a verdadeira satisfação vem de viver para Deus, não para o olhar humano. Você já se perguntou por quê, mesmo com tantas conquistas, ainda sente um vazio? Talvez seja porque parte da sua energia foi direcionada para engrandecer a si mesmo e não a Deus. O Salmo 115:1 nos desafia a inverter essa lógica, dar glória a Deus antes de tudo. Imagine a diferença que faria na sua vida se cada vitória fosse acompanhada de gratidão e reconhecimento a Ele, em vez de orgulho próprio. Então pense, você prefere aplausos temporários ou a paz que vem de viver alinhado com a vontade de Deus? Será que vale a pena sacrificar a eternidade por reconhecimento passageiro? O Salmo 115:1 nos mostra que glorificar a Deus não é apenas sobre grandes atos ou momentos espirituais intensos, é também sobre pequenas escolhas do dia a dia. Cada decisão, cada palavra, cada ação pode se tornar uma expressão de adoração ou, se mal direcionada, um reflexo do nosso ego. Mas pergunte-se, quantas vezes você age de forma automática, sem pensar no impacto espiritual do que faz? Imagine se cada esforço, cada conquista e cada interação fossem motivados por um propósito maior, honrar a Deus e não buscar reconhecimento humano. No trabalho, isso pode significar agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Nas relações pessoais, escolher servir, perdoar ou apoiar sem esperar retorno. Até nas redes sociais você pode decidir compartilhar algo que inspire e edifique, e não apenas busque curtidas ou aprovação. E aqui vai uma provocação. Quantas oportunidades de glorificar a Deus você já deixou passar apenas por querer ser notado ou admirado? O Salmo nos desafia a olhar para dentro e perguntar: estou vivendo para impressionar pessoas ou para honrar o Senhor em tudo que faço? A grande questão é, se cada atitude cotidiana fosse um ato de adoração, como isso transformaria sua vida? Imagine o impacto de uma rotina inteira guiada pela intenção de glorificar a Deus e não de inflar seu ego. Você estaria pronto para viver dessa forma? Muitas pessoas já descobriram o poder transformador de colocar Deus no centro de suas conquistas. Há histórias de líderes, artistas e profissionais que, ao invés de buscar reconhecimento humano, decidiram direcionar suas ações para honrar a Deus. E o resultado? Paz, propósito e frutos que vão além do que qualquer aplauso humano poderia oferecer. Pense na diferença. Alguém que trabalha apenas para impressionar colegas ou seguidores muitas vezes se sente vazio, mesmo alcançando grandes resultados. Já quem busca a glória de Deus encontra satisfação verdadeira, mesmo em silêncio ou anonimato. Pergunte-se, qual desses caminhos você está seguindo?
Você tem coragem de abrir mão do brilho passageiro em troca de uma vida alinhada com a fidelidade divina? O Salmo 115:1 nos desafia a refletir sobre nossas prioridades. Será que você está acumulando reconhecimento humano enquanto Deus espera que você apenas confie e honre seu nome? Imagine se cada decisão sua, no trabalho, em casa, nas amizades, fosse uma oportunidade de glorificar Deus. Quantas oportunidades desperdiçadas, quantos momentos de orgulho próprio poderiam ter sido transformados em adoração? A reflexão é profunda. Você estaria disposto a mudar seu foco, a colocar Deus à frente, mesmo que isso signifique abrir mão de reconhecimento imediato? A verdadeira transformação começa quando entendemos que não somos o centro, e sim aquele que é digno de toda a glória. Chegamos ao final dessa reflexão sobre o Salmo 115:1. O que aprendemos? Que toda a glória que buscamos para nós mesmos é temporária, enquanto a glória de Deus é eterna. Que cada vitória, cada talento, cada esforço deve apontar para Ele, não para o nosso ego. Que confiar na fidelidade e misericórdia de Deus transforma não apenas nossa visão de sucesso, mas também nossa vida cotidiana. Agora, a pergunta que fica é provocativa. Se você pudesse mudar apenas uma coisa hoje para glorificar a Deus, em vez de buscar reconhecimento humano, qual seria? Será que você estaria disposto a abrir mão do aplauso passageiro, das comparações e do orgulho, para viver uma vida alinhada à vontade divina? E mais, como suas decisões diárias refletem a glória que você quer dar? Será que cada ação, cada palavra, cada escolha está apontando para o seu nome ou apenas para o seu próprio reflexo? O Salmo nos desafia a parar, refletir e agir com propósito. O convite é claro: não viva mais para si mesmo, mas permita que sua vida seja um instrumento de adoração. Transforme cada momento, cada conquista e cada gesto em oportunidades de glorificar a Deus. Afinal, a verdadeira grandeza não está em ser reconhecido pelo mundo, mas em ser fiel àquele que é digno de toda honra e louvor. E você vai aceitar o desafio de colocar Deus no centro da sua vida a partir de hoje. Mas agora quero ouvir você. Pense por um instante. Em quais áreas da sua vida você tem buscado reconhecimento próprio mais do que a glória de Deus? Comente abaixo. Qual é a sua maior dificuldade em entregar sua vida a Deus e não buscar aplausos humanos? 2. Compartilhe uma vitória recente que você possa reconhecer como fruto da fidelidade de Deus e não apenas do seu esforço. 3. Desafio final. Por 24 horas, tente agir em uma situação diária apenas para honrar a Deus, sem se preocupar com elogios ou reconhecimento. Depois, volte aqui e conte o que mudou em você. E se você quer continuar nessa jornada, curta o vídeo, compartilhe e marque alguém que precisa refletir sobre onde tem colocado sua glória. Vamos juntos transformar orgulho em adoração, reconhecimento humano em reconhecimento divino. Agora, a pergunta final que deixo para você: você está pronto para parar de buscar aplausos e começar a dar glória ao único que realmente merece?